Boa tarde. Hoje nós vamos estudar a divisão de números decimais com quociente de até 4 casas decimais. Nós tínhamos trabalhado nas aulas anteriores a divisão com números naturais, né? E nós tínhamos o quociente, a resposta dessa divisão, um número decimal. Agora nós vamos ter o dividendo decimal dividido por um número natural, certo? Então, como é que eu vou realizar essa conta? Como é que eu vou fazer 35,77 dividido por 10? Existem processos, né, de fazer essa conta. O que eu trabalho é o seguinte: nós temos que primeiro, e isso vocês já conhecem, sempre identificar a parte decimal e a parte inteira. Portanto, olha só, neste número decimal nós temos 35 na parte inteira e nós temos 77 na parte decimal. E no divisor nós temos 10, que são 10 inteiros. Ou seja, se eu pensar na vírgula, nós poderíamos pensar a vírgula, apesar de ela não aparecer, que ela esteja aqui. Só que ela não aparece porque nós temos 10 inteiros. Então, para a gente fazer essa divisão, eu preciso armar a conta da seguinte forma. Eu vou pegar o 35,77 e vou dividir por 10. Eu estou armando a divisão. Agora, o processo é o seguinte: nós precisamos igualar as casas decimais do dividendo com o divisor, certo? Igualar as casas decimais significa esses dois algarismos aqui, os dois algarismos que estão à direita da vírgula, esses dois são a parte decimal do número. Logo, para mim igualar, eu preciso pensar a vírgula do 10 aqui e preciso colocar 2 zeros na parte decimal. Portanto, eu tenho 2 casas decimais no dividendo e 2 casas decimais no divisor. Em seguida, eu apago a vírgula e aí eu tenho 2 números naturais e realizo essa divisão, de forma que a vírgula na resposta, no quociente, ela pode aparecer, na maioria das vezes, ela vai aparecer, né, normalmente, ela vai aparecer naturalmente, certo? Então vamos lá, essa divisão vocês já sabem fazer. Então eu tenho 3.577 dividido por 1.000. Então eu vou ver quantas vezes o 1.000 cabe no 3.577. Então, cabem 3 vezes, porque 3 vezes 1.000 é 3.000. E aí eu vou subtrair e vai me sobrar 577. Muito bem, mas eu preciso continuar a conta, não tenho algarismo para baixar, eu acrescento um zero então para poder dividir, já que o 577 era menor que 1.000. Então eu baixo, como não tem algarismo para baixar, eu acrescento zero. Então o que acontece? Quando eu acrescento o primeiro zero, a gente bota vírgula no quociente. Agora eu tenho 5.770 dividido por 1.000. Isso vão dar 5 vezes. 5 vezes 1.000 vai dar 5.000. Subtraindo, vai sobrar 770. Agora, seguindo, né, a nossa divisão, sobrou 770, eu não tenho algarismo para baixar, para continuar eu acrescento mais um zero. Eu acrescento esse zero só para poder dividir, então eu tenho 7.700 dividido por 1.000. Isso vai dar 7 vezes. 7 vezes 1.000 vai dar 7.000. Ok? Subtrai e vão sobrar 700. Em seguida, eu tenho 700, preciso baixar um próximo algarismo, como não tem, eu acrescento mais um zero, para a gente poder calcular mais um algarismo no
quociente. Então, 7.000 dividido por 1.000 vai dar 7 vezes. 7 vezes 1.000, 7.000. E aí, nós temos, subtraindo, resto 0. Então, observe. Lembrem que eu pedi para a gente calcular até 4 casas decimais. A gente chegou em 3 casas decimais. Por que a gente chegou em 3 casas decimais e agora nós vamos parar por aqui mesmo? Porque o resto da divisão foi 0. Quando chegamos no resto 0, a divisão vai parar. Terminou a divisão. Então a gente diz que 35,77 dividido por 10 é igual a 3,577. Este é o resultado da divisão. E mais um detalhe, nós temos que entender que, se o resto é 0, a gente diz que essa divisão é exata. Certo?